Vamos então dar início ao estudo e desde já um abraço muito forte para aqueles que nos ouvem e veem, para a nossa irmã Filomena, que está em Inglaterra, para a nossa irmã Filomena também, que está em São João. Muito importante que o Senhor também possa cuidar dela e dar-lhe ânimo, e não esquecendo dela nas nossas orações também. Para o nosso irmão Alberto, um abraço. Para o nosso irmão Benjamin. E agora ficávamos aqui mais uns 10 minutos aqui a mencionar nomes, mas é bom, porque é bom muitos que nos ouvem, nos acarinham também e nos encorajam, dando-nos ânimo também em relação ao estudo bíblico. Mas damos graças por estes irmãos, para que o Senhor também possa também cuidar e que a sua palavra seja espalhada, a verdade seja espalhada. Um abraço muito grande ao Cristóvão, àqueles jovens todos, e já oramos pelo retiro que eles vão fazer, muito importante. Orem também por nós, pelo retiro dos jovens, que também será no dia 8 e 9, dos jovens aqui. Nós vamos orar pelo retiro deles e vocês oram pelo nosso. É assim, nós oramos por vocês e vocês oram por nós. De novembro, exatamente, dia 8 e 9 de novembro. Mas muito bom, que o Senhor também possa cuidar, e já oramos por algumas situações, mas desde já um abraço muito forte a todos. Vamos então dar início e vamos ler a palavra de Deus, a carta aos Colossenses. Vamos ficar de pé. O capítulo 2, temos estado a estudar no capítulo 2 e vamos ler então Colossenses 2, e a palavra de Deus diz-nos assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e nem circuncisão da vossa carne vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Podemos nos sentar. E foi a leitura da palavra. Vamos então agora ouvir o nosso irmão Alberto e o pensamento. Graças a Deus por esta reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Colossenses capítulo 2, no verso 19. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas, ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Quero pedir licença aos irmãos para repisar o conceito uns aos outros, que Paulo enfatiza cada vez mais em suas cartas para nós, a Igreja Corpo de Cristo.
Porém, quando nós observamos o andamento da igreja, muitas vezes nós estamos percebendo que as pessoas chegam para um auditório, ouvir e depois partir, sem ter uma interação, um compartilhar mais efetivo. Isso não faz parte da prática que Paulo ensina em suas cartas. Temos mais pessoas isoladas do que pessoas conectadas umas com as outras. É assim que funciona o corpo. E esta é a figura que Paulo apresenta. Será que estamos nos reunindo apenas para ouvir, criticar, ou gostar, ou deixar de gostar? E não estamos mais conseguindo compartilhar? Será que ao findar de um culto, vamos falar sobre política, sobre esporte, vamos trocar receitas? Cadê o testemunho? Cadê o compartilhar de uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida que lê as Escrituras e vai trazer as suas perguntas, dúvidas, seus comentários, aquilo que Deus falou à sua vida através da leitura durante a semana? Temos pouco deste exercício dentro da igreja. Será que estamos atrofiados? Ou será que nós somos o corpo avivado? Nós temos esse uns aos outros nas cartas de Paulo e no Novo Testamento. 5 categorias, apenas para destacar. Nós temos aceitação uns aos outros, unidade uns aos outros. Nós temos submissão uns aos outros, proibição uns aos outros e, principalmente, edificação uns aos outros. Quero destacar agora algumas diretrizes que devemos observar para ver se de fato nós estamos compreendendo a este Deus que queremos adorar e servir. Preste atenção. Cada membro está fazendo a sua tarefa de verdade dentro do corpo de Cristo. Efésios, no capítulo 4, lá no verso 16, nós vamos ler assim: do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo ou segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. É muito importante um ao outro promover a edificação. Estamos servindo uns aos outros em amor, conforme Gálatas capítulo 5, no verso 13. Nos preocupamos de maneira igual um pelos outros. Paulo destaca isso em 1 Coríntios 12, no verso 25. Preocupação com os outros. Por que tem vindo? Por que não tem vindo? A sua ausência deveu-se ao quê? E outras situações. Estamos suportando uns aos outros em amor. E esse suportar é dar suporte, é apoiar, conforme Efésios 4, no verso 2. É apoiar, é incentivar, encorajar uns aos outros. Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, fala que nós temos que carregar os fardos um dos outros. E estes fardos, esta palavra, é diferente do verso 5 de Gálatas, capítulo 6, que também fala sobre fardos, mas no verso 2 de Gálatas 6, está falando sobre problemas, dificuldades, que nós temos que ajudar o irmão, cooperar. Estamos encorajando e nos edificando uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Estamos nos submetendo uns aos outros por amor ou temor a Deus, conforme Efésios 5:21. Estamos perdoando mutuamente uns aos outros, sendo honestos um com os outros. Colossenses 3:9 também vai abordar essa questão. Agora, se você observar alguns versículos que citamos, de tantos, perceba que sempre está no verso 5 de Gálatas, está no verso 4 de Efésios, está no capítulo 5 de Tessalonicenses. O que eu quero destacar é que sempre Paulo apresenta em suas cartas, na primeira metade, a doutrina, a base do nosso comportamento, da nossa conduta. E na segunda parte,
na segunda metade de suas cartas, ele traz a parte prática. Se nós não estamos praticando estas questões que acabei de destacar, é sinal de que ou não estamos entendendo a doutrina, compreendendo de fato o ensinamento das Escrituras e obedecendo ao Senhor, ou então nós não queremos, como atrofiados, praticar a palavra de Deus. Percebe então que uma das coisas mais importantes que pode acontecer no ambiente de uma igreja local é destacar ao cristão o valor, o amor que o Senhor Deus, com seu sangue, comprou lá na cruz do Calvário, de cada um de nós. O valor que você tem, o valor que cada um de nós tem diante de Deus e o amor derramado por estas vidas. Que possamos compreender a doutrina e colocar em prática aquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Será um pensamento muito curto e que tem a ver com o versículo que nós temos estado a estudar, que é o versículo 19, e eu vou ler, e a palavra de Deus diz-nos assim. Vou começar no 18. Ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Nós já falamos, e nestes vários estudos, acerca deste versículo, e muita coisa já foi dita, e graças a Deus por aquilo que ainda agora ouvimos da parte do nosso irmão Alberto, e a palavra de Deus, como também noutros estudos fala-nos acerca da igreja como um edifício, como um corpo em si, e que o objetivo de facto é ir crescendo. Um edifício não nasce assim, ele vai-se crescendo num conjunto de várias peças que se vão agrupando e cada uma com a sua função, e assim vai crescendo o edifício, assim como o corpo, com vários membros, e ele vai crescendo. Uma das coisas que o Senhor, de facto, quer para a sua igreja, ele não quer meninos. O Senhor, de facto, não quer meninos na fé. Porque quando nós somos meninos, e geralmente uma criança, eu acredito que muitos pais já passaram por isso, e era uma das coisas que irrita profundamente um pai, é quando os filhos estão na mesa e começam a se imitar uns aos outros. E um faz um gesto e o irmão mais novo ou o irmão mais velho copia precisamente o gesto do outro. E brincam assim, e imitam-se uns aos outros. E depois aquilo chega a um ponto que deixa de ter graça. Mas, infelizmente, como meninos, às vezes, nós queremos ser iguais, ou parece que queremos ser iguais ao irmão X ou ao irmão Y, esquecendo de que o Senhor fez-nos únicos. E o Senhor não quer que, de facto, eu queira ser como o Carlos, ou o Carlos queira ser como o Zé, ou o Márcio como o Dário, ou o Dário como o Márcio. Não, nós somos únicos, onde, como membros que somos, ou seja, as mãos têm uma função, as pernas têm uma função, os pés têm uma função. O Senhor fez-nos únicos com um propósito, de facto, de servir, com o propósito específico que vai fazer com que todas as outras partes, em harmonia, o corpo vá crescendo. E não é bom, irmãos, quando o apóstolo Paulo, quando ele diz na carta aos Coríntios, e o Senhor diz-nos isso, no capítulo 11 e no versículo 1, que devemos ser seus imitadores, como ele de Cristo era imitador, não tem nada a ver eu querer ser igual. O facto de eu querer ser imitador tem a ver algo com o exemplo, tem a ver com aquilo que, de facto, com quem é que eu me identifico. Eu identifico-me com Cristo, é com o Senhor Jesus Cristo que eu me identifico. Como filho de Deus, quais são as minhas prioridades? Será que tenho sido verdadeiramente um exemplo? O apóstolo Paulo adverte a Timóteo várias vezes, e uma das coisas que ele diz é que devemos ser um exemplo dos fiéis. Para além de ser fiel, devemos ser um exemplo dos fiéis. O Senhor diz-nos que, de facto, nós devemos a nossa liberdade, às vezes privarmos a nossa liberdade em prol dos outros. Será que temos feito isso? Foi esse exemplo que o Senhor nos deixou. Foi esse exemplo que o apóstolo Paulo quis deixar àqueles
com que partilhavam e andavam com Ele. É de facto esta essência do verdadeiro cristianismo, de podermos crescer como unidade, como corpo, como igreja que somos, é não querendo ser igual, mas querendo ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Se a nossa bitola for essa, eu não me vou comparar com ninguém. Aliás, eu vou estar muito aquém e todos os dias vou tentar melhorar um pouco, todos os dias vou tentar fazer estas perguntas a mim próprio e perguntar-me de facto quais são as minhas prioridades. O que é que eu pretendo? O que é que eu estou a fazer em prol de? Será que me preocupo? Será que eu estou a negar-me a mim próprio por amor aos outros? E isto é de facto ser imitador do Senhor Jesus Cristo, porque Ele negou-se a si próprio sendo Deus e humilhou-se por amor a cada um de nós. Eu não posso de facto levar uma vida de ingratidão, e o facto de eu me lamentar constantemente revela que eu de facto não vivo uma vida em ação de graças. Eu não vivo. Se eu passo a vida a lamentar-me desta vida, se eu passo a minha vida de lamúrias, como é que eu quero crescer? Como é que eu reconheço aquilo que o Senhor fez neste dia, se eu estou-me a lamentar e estou focado naquilo que é negativo e não estou focado naquilo que o Senhor fez? E muitas das vezes as coisas menos boas que me acontecem, aparentemente, parecem que são menos boas, mas eu tenho que confiar na Sua Palavra. E quando o Senhor nos diz que todas as coisas contribuem para aqueles que confiam nele, é porque é mesmo assim. Então, se o Senhor diz que é assim, então eu tenho que confiar que é assim. Se o Senhor diz que eu não devo andar ansioso, então eu não posso andar ansioso. Por muito que me custe, é uma disciplina que nós temos diária no nosso viver. Se o Senhor diz isso, então ou eu creio ou não creio. Ou eu confio ou não confio. Não existe aqui um meio termo. Se eu de facto quero ser imitador do Senhor Jesus Cristo, Ele confiou no Pai. Ele confiou até as últimas instâncias. O Senhor Jesus Cristo nunca vacilou. Nunca. Porque Ele confiou. Então nós também temos que confiar. O apóstolo Paulo, na agonia das agonias, ele não lamentou o estado em que ele estava. Ele estava preocupado ainda. Ele, nos últimos dias, nos últimos momentos, ele preocupava-se com os outros, ele preocupava-se com a palavra, ele preocupava-se, entre aspas, com o seu bem-estar. E nós ainda falamos nisso na reunião de jovens, quando ele fala na 2 Timóteo, no último capítulo, quando ele diz para que, de facto, lhe fosse trazida a capa, os pergaminhos, e ele falava de Marcos, preocupado com aquele filho amado, falava da capa porque o inverno se aproximava e era preciso que ele estivesse lúcido para poder estudar ainda mais da palavra de Deus. Ele não se preocupou no estado em que ele estava, de passar fome ou de, se calhar da situação que eu acredito que não é como as prisões hoje, que têm televisão, têm 1001 coisas, não. Naquele tempo a coisa não deveria ser nada fácil. Não vemos uma palavra da parte dele de agonia perante aquele estado. Porque certamente se ele tivesse focado ali, ele não ia estar focado no principal, que era estar a 100% lúcido para poder ainda ser uma bênção para aqueles que poderiam ainda o ouvir. E que essa seja a nossa preocupação, irmãos. Que nós não possamos estar preocupados naquilo que nos atormenta hoje, porque aquilo que nos atormenta hoje serve para nós crescermos, serve para nós nos tornarmos ainda mais sólidos, mais fortes, mais firmes na palavra. Se nós hoje ultrapassarmos um problema, amanhã certamente seremos uma bênção para aqueles que irão atravessar o mesmo problema. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer nos usar a cada um de nós para sermos uma bênção uns para com os outros. Foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fazia os possíveis, sendo ele próprio, e dizia ele que era o primeiro dos pecadores, ele próprio fazia um esforço enorme e a dedicação dele era total. O foco dele era 100% no Senhor. E é isso que o Senhor requer de nós, de cada um de nós, para que haja crescimento, irmãos. Não me adianta eu querer ser igual. Eu tenho que ser imitador, não igual, porque o Senhor tem um propósito para cada um. Um propósito diferente, em áreas diferentes, com objetivos diferentes, mas com o foco naquilo que é o principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude e que possamos meditar verdadeiramente e pensarmos naquilo que o Senhor
o exemplo que ele foi e que grandes homens como o apóstolo Paulo foram para a igreja e falamos igreja, corpo de Cristo. Eu não sei se algum irmão tem algum pensamento, mais algum pensamento para nos dar, para nos poder transmitir. Estou com dificuldade nas juntas e nas ligaduras da boca, mas vou tentar. O nosso irmão Alberto ainda ficou aqui no versículo 19 e eu ainda não vou avançar para o versículo 20 e vou-me deter no 19 também porque, e depois de ele ter voltado a falar, como nós falamos na semana passada, uns aos outros, etc. Mas foi tudo muito a correr e eu gostava de irmos lá ver algumas das passagens que falam do assunto. Eu gostava de começar por dizer que este estudo da Palavra de Deus é das coisas mais importantes que nós temos aqui na igreja. Eu ainda hoje tive a ocasião de... Ontem publicamos no site da igreja um artigo sobre o chamado pastorado, entre aspas, feminino, e depois de ter tecido algumas considerações biblicamente sobre essa questão, porque não existe pastorado feminino, houve uma irmã, que eu considero muito, que eu conheço pessoalmente, que comentou no fim do artigo, dizendo, por outras palavras, que concordava com a situação, mas que há situações excepcionais, porque há igrejas que os homens são uma desgraça, às vezes nem há homens, e as mulheres têm que avançar. E como diz o irmão Alberto, que assim vai, não é? E é assim que vai a degeneração, e depois vai para ali fora, e é ao não parar. E tem que haver sempre uma razão para. E eu depois respondi, e ela aparentemente também concordou com aquilo que eu escrevi, mostrando que isso não é assim. A Bíblia só tem um plano A. A Bíblia nunca tem um plano B. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando Deus diz, está dito. Não é? E tal, eu disse, mas... Não. Ele quando diz. E em relação às mulheres diz, não permite que ensinem. Ponto. E diz, quer que os homens ensinem, ele até fala nisso, eu até citei lá os versículos, na passagem. E esta querida irmã também faz lá uma referência ao facto de que isso não invalida que as irmãs façam cursos teológicos. E eu fiz uma nota no meu comentário também, dizendo que isso de cursos teológicos, isso... eu não disse isso lá dessa maneira, vocês depois, se quiserem, podem ler o que eu escrevi, mas isso não é bíblico. Há muita gente que está convencida que os cursos teológicos formam pastores. É um erro. Os pastores, biblicamente falando, são dados por Deus. São produto divino. Não são escolas humanas, ou seminários, ou institutos bíblicos que formam pastores. E é um erro total. Isto aplica-se quer a todos. A todos em geral. E eu depois cheguei a sugerir por que razão é que as pessoas não seguem os princípios bíblicos. Se uma igreja não tem homens, ou está fraca de homens, e até de dons e de capacidades para poder ministrar, então há as tais irmãs que são, algumas até são boas oradoras, e tal, não sei o quê, porquê é que não seguem os princípios bíblicos? Quais são os princípios bíblicos? As igrejas, inicialmente, ajudavam outras igrejas que não estavam capazes para poderem andar para a frente. E quando em Creta, que tinha várias cidades, e aquilo estava um caos, Tito foi lá para Creta para pôr em ordem as coisas que ainda restavam, porque porventura já havia coisas que estavam perdidas para sempre, não é? Para pôr em ordem, e a ordem começava por estabelecer presbíteros. É isto que tem que ser feito. Está uma igreja fraquinha, não tem homens, não tem quê? Porquê é que não pedem auxílio a uma outra igreja que os possa ajudar? Até que
os dons se desenvolvam e permaneçam. Não é fazer errado, não é, não há, vamos fazer com o que temos. Não é vamos fazer com o que temos, é vamos fazer com o que Deus manda fazer. E não vamos inventar. E, portanto, parece-me que isto é muito importante. E então, uma das coisas que eu fiz questão de também sublinhar é a importância de uma igreja funcionar como deve funcionar. Porque quando uma igreja funciona como deve funcionar, não há seminário que chegue aos calcanhares de uma igreja que funcione como deve funcionar. Não há. Porque são muletas. Eu, esta semana, escrevi um artigo que ainda não está publicado. Publicarei quando o senhor quiser, mas acho que ainda não é a altura de publicar, que tem a ver com as chamadas organizações para-eclesiásticas e a igreja local. Nós temos uma série de organizações para-eclesiásticas, entre as quais estão os institutos bíblicos, os seminários, as escolas bíblicas, etc. E muitas outras, e podia não acabar, não é? E que existem por causa de haver uma igreja doente. Porque uma igreja saudável não precisa disso. Não é? E eu até oportunamente demonstrei ao Nando que eu gostava de ouvir a opinião dela acerca daquilo, antes de eu publicar. Mas este assunto é um assunto muito importante, porque é impressionante como é que, entre outras coisas, para além de não ser bíblico, para além de não ter base bíblica, como é que os recursos financeiros e humanos são desviados para essas organizações em desfavor da própria igreja local. Ou seja, pessoas que deviam estar a servir nas suas igrejas locais estão a servir dessas organizações. Dinheiros que deviam estar a ser usados devidamente sob a guia do Senhor na obra de Deus pela igreja local, a igreja local está a mandar dinheiro para essas organizações. Isto é um assunto muito, muito sério. E a igreja, quando funciona em condições, não precisa de muletas. Aquilo são muletas. Mas sabe de uma coisa? Como as igrejas estão fracas, não é? É como aquela igreja que diz que não tem homens. Não é? Não tem homens. Então vai arranjar uma muleta. Mas Deus não diz para arranjar uma muleta. Diz, olha, precisa de saúde. Vê lá se depois a saúde dessa igreja a funcionar. Não é arranjar uma muleta. Pôr uma mulher a pregar numa igreja porque não há homens, isso é uma muleta. Pegar nos jovens e metê-los numa escola bíblica, num seminário, para serem o quê? Clero? Que a Bíblia condena e abomina? Isso é uma muleta. Agora, quando a igreja funciona em condições, a igreja, ao funcionar em condições, são criadas as condições para que tudo floresça. E então as coisas florescem, os dons surgem, os dons manifestam-se, os dons aparecem, as pessoas são motivadas, são bem canalizadas e todos são fortalecidos para a obra do ministério. Quando isto não acontece, vamos para as muletas. Mas sabem de uma coisa? As muletas não curam ninguém. Vocês já viram uma muleta curar alguém? A muleta não cura ninguém, não é? O que o corpo precisa é de estar saudável, curado. A muleta não cura. Okay? Portanto, eu gostava de deixar isto, que me parece bastante importante, porque eu até, já à semelhança da semana passada, começo pelo fim, devia ter começado pelo princípio, vou começar pelo fim, mas agora vou dizer uma outra coisa muito importante que também vem ao longo desta linha. Nós temos um problema grave, que é o problema dos costumes. Sabem que a Bíblia fala em costumes. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, tinha por costume reunir-se na sinagoga. E nós temos aqui um problema, né, que o Paulo está aqui a falar nesta epístola aos Colossenses, que é a questão de o corpo crescer em aumento de Deus pela ação das juntas e ligaduras. As juntas e as ligaduras são a ação do ministério da Palavra de Deus pelo Espírito Santo, como eu disse na semana passada, que fazem com que os membros se tornem coesos, estejam juntos. Daí que uns aos outros faz com que isto una e torne a igreja coesa e junta. É inconcebível que um crente não se reúna com a igreja. Isso vai contra o que a Bíblia diz. Já lá vamos. Já falamos nisto um pouco, mas convém, é segurança para todos.
E as pessoas não têm por costume, muitos infelizmente, não têm por costume reunirem-se. O Senhor Jesus Cristo, e vamos ler no Evangelho, vamos ler, por favor, no Evangelho, onde é que eu escrevi isso? No Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, e a minha cabeça, já encontrei. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4 e versículo 16, lemos assim. Lucas capítulo 4 e versículo 16, lemos assim. E chegando a Nazaré, onde fora criado o Senhor Jesus Cristo, a se referir a ele, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Sabem que ele tinha por costume ir à sinagoga? Era o costume dele. O costume dele era ir à sinagoga. E lá naquele dia de sábado, foi à sinagoga, como era o seu costume. Eu fico impressionado com os argumentos que algumas pessoas utilizam para não se reunirem. Pai, eu fico chocado. Mas não se reúnem porquê? Sabem o que é que alguns dizem? Eu não me reúno lá na igreja porque há lá hipócritas. Olha, sabem onde é que havia mais hipócritas? Era nas sinagogas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a sinagoga estava cheia de hipócritas. Escribas e fariseus hipócritas. Onde é que eles estavam? Lá na sinagoga. E eu pergunto, e ele deixou de se reunir? Ele deixou de se reunir? Há uma série de lições que nós temos ali, só nesta ida dele à sinagoga, que é impressionante. Até o facto do próprio Senhor estar lá, onde ninguém o ensinava. Eu acho uma graça aos argumentos que as pessoas utilizam. Se havia alguém que indo reunir-se, ia lá e ninguém o ensinava, era ele. E eu pergunto, ele foi ou não foi? Mesmo não havendo ninguém que o ensinasse. Que grande Senhor. Eu cada vez gosto mais dele. Sabem de uma coisa? Por isso, quando vocês estiverem aqui reunidos, aqui ou noutro lugar, e estiverem reunidos, e no vosso entender, porque isto é no vosso entender, não é? O nosso entender às vezes está longe da realidade, mas quando no vosso entender vocês pensam assim, olha, vai lá falar fulano tal, o que é que eu vou aprender com aquele indivíduo? Eu até sei quem é que vai pregar, já nem vou ao culto. Ah, é? Estão a seguir as pisadas do Senhor, o costume dele, é? Não, o Senhor ninguém o ensinava, ele foi lá. Isto é o não acabar. Eu ontem estava a falar com o nosso irmão Manuel e a dada altura, na nossa conversa, na nossa comunhão que nós tivemos, uma das coisas que me choca, a mim particularmente, é como é que há indivíduos que na igreja têm ousadia de dizer vem cá o doutor fulano tal. Vem quem? Quem é que vem? A ver se eu ouço bem. O doutor fulano tal. Doutor fulano tal. Pá, calma aí. Senhor Jesus Cristo, por favor, estás aqui reunido connosco. Sabes quem é que está cá, Senhor? Está cá o doutor fulano tal. Vocês eram capazes de dizer isso com a presença do Senhor? Eram capazes de dizer isso com a presença do Senhor? E dizer ao Senhor, olha, tu és carpinteiro, mas o doutor fulano tal está cá. Eram capazes de dizer isso? Só que há uma agravante, sabem qual é? É que o Senhor está mesmo cá. E andamos a dizer que o doutor está cá. O doutor? Quem é o doutor? O doutor é o Senhor. Ele é que é o Senhor. Ele é que é o Senhor da igreja. Aqui na igreja não há doutores. Na igreja somos todos um em Cristo. Ponto. A coisa mais admirável que eu um dia ouvi e li foi, havia um crente, no tempo em que andava-se em carruagens puxadas a cavalos, e um crente era cocheiro. Portanto, tratava do coche, da carruagem. Ele é que tratava dos cavalos, é que tratava da carroça, preparava tudo. E os patrões deles eram crentes. Quando chegava a hora de ir para o culto, ele preparava os cavalos, preparava a carruagem, eles eram ricos, os patrões, e traziam a carruagem com os cavalos para a porta
da mansão. E ficava à espera que os patrões saíssem. Quando os patrões saíam, ele abria a porta da carruagem, os patrões entravam, fechavam a porta da carruagem, subia lá para a frente, para cima, ou para o pé dos cavalos, e lá ia a carruagem com os cavalos. Quando chegava ao sítio do culto, ele parava a carruagem, saía da carruagem, abria a porta aos patrões para os patrões saírem, os patrões saíam, ele fechava a carruagem, ia arrumar a carruagem lá não sei onde, lá com os cavalos, e depois ia também ele ao culto, porque ele também era crente. Só que havia uma diferença, é que enquanto os patrões estavam sentados lá no banco, como vocês estão aí sentados, o cocheiro subiu ao púlpito, ele é que pregava e ensinava a palavra de Deus. Isto é que é cristianismo. Que Deus nos ajude. E por isso eu não me identifico com costumes errados, eu identifico-me com costumes bíblicos. E seremos bem-aventurados se nós preconizarmos os costumes bíblicos. O Senhor tinha costumes abençoados e nós devemos seguir os costumes do Senhor. Nós temos a tendência de... Sabem que o Senhor há coisas que Ele diz para nós nos ligarmos e há coisas que Ele diz para nós nos desligarmos. Há coisas que Ele diz que nós nos devemos unir e há coisas que Ele diz que nós nos devemos separar. Sabem qual é a tendência dos crentes em geral? É fazer tudo ao contrário. Aquilo que o Senhor diz que é para nós nos unirmos, não nos unimos. Aquilo que o Senhor diz para nós nos separamos, nós corremos e abraçamos. Que conversa é esta? Isto é um assunto muito sério. Então abramos a Bíblia, por favor, na carta aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 5. Porque na semana passada, e mesmo o irmão Alberto, apesar de ter citado as passagens, eu não citei, ele citou, mas vamos ler. Vamos ler. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Já viram o que é que está aqui escrito? Nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas atenção, mas individualmente, e aqui há pessoas que gostam muito de individualidade, e como há muitos que gostam da individualidade e não abrem mão da individualidade. Mas na individualidade somos membros uns dos outros. É pá, tremendo. Por isso, como eu disse na semana passada, e repito, porque é segurança para todos vós, quem se esquecer disto está a ser egoísta, só pensa em si. E nós somos membros uns dos outros. E esta passagem, para mim, é muito importante. Em Romanos 12, 10, mais abaixo, lemos assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 2 vezes uns aos outros, amai-vos uns aos outros e preferindo-vos em honra uns aos outros. Já agora, uma coisa. Para quem gosta tanto de honrar alguns crentes, em termos tão distintos como chamar-lhe de doutor fulano de tal, no culto, como é que ele vai na mesma medida honrar o seu irmão que é carpinteiro? Expliquem-me. Porque a honra é uns aos outros. Não é honrar uns e não honrar outros. Quando se trata de honra, é uns aos outros. Mas também nisto há um déficit muito grande nas igrejas. E eu espero que connosco isso não aconteça. E oro nesse sentido. Depois nós lemos no capítulo 13, um pouco mais à frente, no versículo 18, 13:8, perdão. Assim é que é. 13:8, suponho. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Cá está, amarem-se uns aos outros. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A ninguém devais coisa alguma. A não ser esta dívida. Isto é uma dívida que a Bíblia diz que nós nunca podemos saldar. É uma dívida que nós nunca podemos amortizar.
É uma dívida que nós nunca podemos liquidar. De vez, isto sempre uns aos outros, o amor. E eu pergunto, onde é que está o amor daqueles que não querem saber dos outros? É um assunto sério para nós refletirmos. Capítulo 14, versículo 13, lemos assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E quantos há que se põem a julgar os outros? Olha, a Bíblia diz não somente para nós não julgarmos os outros, como a Bíblia diz para não nos julgarmos uns aos outros. É assim, ó Nando, eu vou-te julgar a ti. Epá, e depois tu julgas-me a mim. Não! Definitivamente não deve haver isso. Não nos julgarmos uns aos outros, como lemos nesta passagem. No capítulo 15, versículo 7, nós vamos assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Sabe o que é que nós temos que fazer em relação uns aos outros? Receber-nos uns aos outros. Qual é o padrão? Como é que Cristo me recebeu? Calma lá. Deixa eu ver se eu hei de receber este indivíduo. Este indivíduo tem muitos defeitos. Este indivíduo é uma chatice. Não, este não. Vou receber o Nando, que é bom rapaz. Vou receber o Nando, que é bom rapaz, mas não vou receber o Helder. Ó Helder, paciência. Não. Nós temos que nos receber uns aos outros como Cristo fez. Sabem como é que Cristo fez? Olhou para mim e disse: este indivíduo não vale nada. E recebeu-me. Tem defeitos e recebeu-me. É pecador e recebeu-me. Tem falhas e recebeu-me. Para que Deus nos ajude. Porque sabem de uma coisa? Quando nós fazemos isto, de nos recebermos uns aos outros, quando nós não nos julgamos uns aos outros, quando nós nos amamos uns aos outros, as juntas e ligaduras estão a funcionar. E estão a fazer o aumento do corpo. Está a tornar o corpo sólido, coeso, e ele vai crescer. É isto que faz com que o corpo cresça. Por isso é que eu vejo claramente que as juntas e ligaduras é isto, a funcionar. Capítulo 15. Só a carta aos Romanos é tremenda, hein? Capítulo 15, versículo 14. Lemos assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Uma coisa muito importante. Temos que crescer nisto. Nós andamos sempre a aprender. Quando a Bíblia diz para nós nos admoestarmos uns aos outros, que é uma coisa que a gente deve fazer, é admoestarmos uns aos outros, há dois pequenos detalhes aqui, muito importantes a termos em consideração, antes de admoestarmos alguém e estarmos sujeitos a ser admoestados pelos outros, porque é uns aos outros, que diz aqui assim: cheios de bondade. Quando vocês forem admoestar alguém, vão cheios, mas assim mesmo cheios a transbordar, percebem? Assim a transbordar, de bondade, porque só assim é que funciona a admoestação. Cheios de bondade e de todo o conhecimento. Acima de tudo, conhecimento bíblico, para o fazermos direito e não o fazermos torto. Depois nós lemos outra passagem, no capítulo 16, e versículo 16, que diz assim: saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. Cá estão as juntas e as ligaduras a funcionar. E aqui neste caso, sabem que o ósculo santo era um beijo. Eles tinham por hábito, quando se juntavam, quando se encontravam, davam um beijo mútuo. Uns aos outros. Davam um beijo. E eu gosto desta do beijo, sabem porquê? Porque isto é que aproxima mais. Vocês estão a ver um beijo, é encostar ali, pimba, pimba, é mesmo ali, no mousse. Uns aos outros, cá está a coesão dos crentes. Estão a ver a coesão dos crentes? E ainda hoje li um pensamento que foi este: o Senhor Jesus Cristo um dia curou um leproso. Ele curou muita gente, como vocês sabem, não é? Mas um dia curou um leproso. Por exemplo, o filho do Régolo também foi curado. Sabem como é que ele curou o filho do Régolo? Ele disse: vai, o teu filho vive. E o filho, que estava a 25 km de distância,
porque isto aconteceu em Caná e a cura deu-se em Cafarnaum, ele disse, vai, o teu filho vive. Disse uma palavra e o filho ficou curado. Quando ele chegou lá à casa, só foi confirmar aquilo que já era um facto. O filho estava curado. Porquê que ele também não disse uma palavra ao leproso? Olha, vá, fica bom. Estás limpo. Não fez isso. Sabem o que ele fez? Tocou nele. Sabem que este gesto... O Senhor era o máximo. O Senhor preocupava-se com as pessoas. Este gesto de ele tocar no leproso, sabem que toda a gente fugia do leproso. Quando alguém encontrava um leproso, o próprio leproso devia dizer, leproso, imundo, imundo, dizia ele, imundo, imundo, para ninguém se aproximar. E o Senhor Jesus Cristo ultrapassa esta barreira tremenda para dar o toque que ele não sabia o que era, um toque de calor humano, um toque de amor, um toque de graça, um toque de tudo, proximidade. E o Senhor quer que nós sejamos próximos uns dos outros. No cumprimento, sermos calorosos, sermos carinhosos, porque isto faz as juntas funcionarem e as ligaduras funcionarem. Eu podia dizer muito mais acerca disto, mas depois temos aqui uma série de versículos, todos eles falam acerca disto. Segundo aos Coríntios 13, 12. Segundo aos Coríntios 13, 12. Lemos assim, segundo aos Coríntios 13, 12. É a mesma coisa, saudar-vos uns aos outros com ósculo santo. Temos mais passagens que todas elas falam acerca disso. Gálatas 5,13. Gálatas 5,13. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Bem, isto para mim, isto é um versículo muito importante para mim, sabem que agora estou na reserva e quem está na reserva tem que ter cuidado. A Bíblia diz aqui, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Agora, um dia a Marinha virou-se para mim e disse assim, homem, estás livre, vai-te embora, faz o que quiseres, estás livre. Tem que ter cuidado com a liberdade que eu tenho. Como é que eu vou usar a liberdade que eu tenho? E ele diz aqui que a gente pode dar ocasião à carne. Podemos dar, e sabem que a carne está sempre à espreita da oportunidade. E se a carne encontra liberdade, é asas para ela agir. Nós temos de ter muito cuidado. Mas isto não é só para quem está na reserva. Hein? Vocês tenham cuidado, porque vocês também têm momentos livres. Ok? Então ele diz assim no versículo 13. Mas, qual é a alternativa então? O que é que eu devo fazer com a minha liberdade? Servi-vos uns aos outros. Epá, esta questão do serviço, quando eu sirvo o meu irmão e o meu irmão me serve a mim, as juntas e ligaduras começam a funcionar. É mais uma junta e mais uma ligadura. O serviço que eu presto ao meu irmão, o serviço que o meu irmão me presta a mim. E quando a gente se serve uns aos outros, os laços entre nós intensificam-se, apertam-se. E já agora só uma coisa. Usemos da liberdade que temos para nos servirmos uns aos outros. O que é que a gente vai fazer? É como nós somos felizes. É como nos sentimos realizados. Nós não nos sentimos felizes nem realizados a fazer outra coisa qualquer. Isto tem tanta coisa aqui para a gente pensar no assunto. Outra passagem, Efésios 4:2. Efésios 4:2. Epá, tem que acabar. A hora está passada. Versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Sabem o que é andar digno da vocação com que fomos? Às vezes diz assim, temos que andar dignos da vocação com que fomos chamados. E ficamos por ali, mas temos que ler o versículo mais para baixo. Com toda a humildade. Sabem como é que o indivíduo anda conforme a vocação com que foi chamado? É sendo humilde. Com toda a humildade. E mansidão. Com longanimidade. Sabem que a longanimidade é a paciência no mais alto grau. É quando toda a gente está à espera que ele vai explodir e ele não explode. Isto é que longanimidade, Deus é um Deus longânimo, quer dizer, tem um ânimo longo, não explode assim facilmente. Ele aguenta, ele suporta.
E diz a Bíblia, toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É a panela que está ali a ferver, mas não explode, suporta. Suportando-nos uns aos outros, não é suportar porque tem que suportar, que chatice agora tem que suportar, em amor. Uns aos outros. Epá, já agora tem uma coisa, tenham paciência comigo também, já agora, não é? Eu também tenho que ter paciência convosco, mas tenham também, por favor, paciência comigo. Isto é mútuo, é de uns aos outros, como nós vemos aqui nesta passagem. E depois, no capítulo 4, versículo 32, já foi referido, mas vamos ler. Antes cedam uns para com os outros. Já agora, antes disso, sabem que isto aqui é tremendo. Olha, isto tudo começa... Bem, isto começa cá muito atrás, mas eu vou só, para vocês terem uma ideia, onde é que isto começa. A gente não pode perder o fio à meada. Isto começa com isto, não deis lugar ao diabo. Sabem que o diabo anda sempre à espreita, a ver para onde é que vai entrar. Ele anda sempre à espera, deixa cá ver se é por aqui que eu vou entrar. Não deis lugar ao diabo. Depois diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Epá, vigia os lábios, às vezes vais dizer uma coisa, mais valia estar calado. Olha o diabo, vocês vão dar lugar ao diabo. Tem cuidado com o que é que vais dizer. Depois outra coisa a seguir. Não entristeceis o espírito. Epá, tens de ter cuidado, porque senão vais entristecer o espírito. E depois vira-se e diz assim, toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfémia, toda a malícia, seja tirado tudo entre vós. Antes. Então o que é que eu devo fazer? Epá, então não me devo irar. Não, não deves. Epá, então não me devo ter amargura. Eu sinto aqui um espírito de amargura em relação ao meu irmão. Não devo. Devo-me encolarizar? Não. Vou gritar? Não, não gritas. Vou falar mal. Blasfémia é falar mal. Não. Vou fazer mal. Não. Malícia não. Que seja tudo tirado entre vós. Qual é a alternativa? Epá, em vez de fazeres isso, vais fazer isto que eu te vou dizer. Ser uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Sabem de uma coisa? Vocês certamente que já leram este pensamento, alguns na internet, muitas vezes ele circula lá. Quem não perdoa, destrói a ponte pela qual vai ter que passar. A gente não quer perdoar, não é? Alguém. Sabem o que é que depois vai acontecer? Vai chegar um momento em que vai ser necessário que alguém me perdoe a mim. E eu destruí essa ponte. E agora vou precisar de passar por ela e não a tenho. Eu destruí essa ponte, não perdoei. E agora preciso que alguém me perdoe. E agora a ponte está destruída. Que Deus nos ajude. Quando a gente se perdoa uns aos outros... já agora só uma coisa. Convém que a gente andemos juntos uns com os outros. Sabem porquê? Porque a gente, quando anda juntos uns com os outros, acontecem várias coisas. Sabem qual é uma das coisas que acontece? Vocês não vão estar à espera disto que eu vou dizer agora. Às vezes magoamos-nos uns aos outros. Às vezes magoamos-nos uns aos outros. Só se perdoa uns aos outros quando uns e outros andam juntos. E quando andamos juntos, isto às vezes para encaixar, estão a ver, aquilo precisa das juntas e ligaduras para aquilo funcionar bem. E às vezes a coisa não liga bem. Não liga bem por nossa culpa, não é? Por nossa incúria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o perdoar-nos aos outros implica que nós andamos uns com os outros. Porque de outra maneira não faria sentido. E então, quando nós andamos uns com os outros, isto é normal. E eu dizer qualquer coisa que entristeça o Nando, ou não dizer qualquer coisa que me entristece a mim, ou eu sem querer, e às vezes até por querer, às vezes temos de ter cuidado com a nossa carne, fazermos qualquer coisa que nos possamos magoar, e a seguir temos que nos perdoar. E sabem o que acontece quando a gente se perdoa? Os laços fortalecem-se. Podemos falar várias coisas acerca disso, mas vou ficar por aqui, que Deus nos ajude. Temos mais passagens, mas estas
estas ajudam-nos a perceber a importância das ligaduras e das juntas. Às vezes usa a natureza também para nos ensinar. Eu já disse isto várias vezes, mas vou terminar. É impressionante como é que, estando uns com os outros, nós aprendemos. Até nos bichos é assim. E o Senhor dá-nos lições. Quando eu já contei isto uma vez, quando lá em Angola, lá no Quimbo, eu via 2 bois a charruarem e eu perguntava a um como é que eles ensinavam os bois a charruar. E eles diziam que não ensinavam. Punham os garrotes, que são os bois mais pequeninos, amarrados com uma corda, aos bois adultos que estavam a charruar. E os bois adultos ensinavam-nos, pela própria natureza em si, como é que se fazia. E acaba por ser assim, é estarmos juntos. É estarmos juntos, os mais velhos estarem com os mais novos. E é assim que funciona, os mais velhos ensinarem os mais novos. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez pelo estudo da Tua Palavra, Pai, por aquilo que Tu nos ensinaste esta noite, Senhor. E de facto, a Igreja, Corpo de Cristo, é isto, Senhor. É o estarmos juntos, Pai, é o sentirmos uns aos outros. Devemos nos amar profundamente, Senhor, de tal ordem, Senhor, possamos sentir as angústias uns dos outros, Senhor, sentirmos o pesar. E tantas vezes, Senhor, essas angústias são causadas por danos, Senhor, que cabe-nos a nós, Senhor, ser usados por Ti para poder servir de bênção, de remédio para sarar feridas, Senhor, causadas por atritos, Senhor. E nós Te damos graças mais uma vez, porque Te temos a Ti, Senhor, como nosso orientador. Que Tu nos ajudes, Senhor, a podermos estar focados no sítio certo, Senhor, e sermos orientados por Ti para podermos ter essa preocupação, Senhor. Aquela preocupação que o Senhor Jesus Cristo tinha quando Ele se preocupava, Senhor, com aqueles que tinham fome, com aqueles que tinham sede, com aqueles que estavam feridos, Senhor, com aqueles que se alegravam também, Senhor, porque Ele também esteve no meio daqueles que se alegravam, Pai. E nós Te damos graças, Pai, porque a Igreja é isto, Senhor, que Tu nos ajudes e que não possamos apontar o dedo, Senhor, mas possamos servir de bênção. É o que nós Te agradecemos mais uma vez por aquilo que Tu nos deste esta noite e que possa nos acompanhar, Senhor, e que cuides de cada um aqui das suas angústias e das lutas que cada um de nós tem. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.